Olá, boa tarde. Está começando mais Estilo desta quarta-feira. E olha quanta coisa boa tem no programa de hoje, hein? Na coluna de arquitetura, com a nossa querida Hancine Kézia, nós vamos falar sobre como tratar, como lidar com a obra de arte dentro de um projeto arquitetônico. Daqui a pouquinho ela vai explicar isso para vocês. Na coluna de educação de filhos, vamos receber Viviane Ponciano, essa psicóloga super bacana, que hoje vem falar pra gente sobre separação dos pais. Como lidar aí com essa situação na hora de pensar nos filhos. Então fica comigo, porque o Mais Estilo só está começando. Então, para começar este programa, vamos direto com Hancine Kézia na coluna de arquitetura, hoje falando sobre obra de arte. Boa tarde, Angélica. Boa tarde, pessoal de casa. A coluna de hoje é um pedido seu, Angélica. Você que pediu pra gente estar aqui hoje falando sobre obra de arte. Um dia eu estava aí no estúdio, estava um rebuliço sobre uma obra de arte que deu um boom aí no mundo, né? O mundo inteiro estava comentando sobre essa obra de arte e surgiu uma dúvida. Como uma obra de arte é considerada obra de arte? O que eu tenho que ter na minha casa para colocar uma obra de arte numa parede? Eu tenho que preparar um ambiente ou não? E para isso, eu vim aqui em Varginha mesmo, numa galeria, num espaço super legal. Aliás, é uma mistura de galeria de design, de obra de arte, de culinária, tem tudo nesse espaço que depois eu vou apresentar para vocês. E vim aqui para falar com o Beto Consorte. Tudo bem, Beto? Tudo jóia. O Beto é curador de design, ele separa algumas peças super bacanas para expor no espaço dele e também separa peças de obra de arte, quadros, né? Algumas pinturas, fotografias, algumas coisas bem bacanas, né, Beto? Isso, a gente procura fazer aqui o colecionismo, misturar um pouco de tudo. Então a gente tem obra de arte bacana, de fotógrafo renomado, misturado com algumas gravuras de viagem. A gente busca dar uma história para o espaço, o nosso dia a dia, a nossa vida. Essa é a ideia do espaço. Essa mistura bem legal, que tem a vida, a arte, tudo que envolve ela. E o que identifica o que a gente está buscando, que traz um pouco da informação, do que a gente quer chegar, um pouco da coleção, de ver uma coisa bacana, isso me agrada. Então essa é a intenção de ter do espaço e das obras que a gente consegue ver. Bacana, Beto. Então agora vamos responder uma dúvida do pessoal, né? Quando uma obra de arte é considerada obra de arte? Olha, aí é um assunto que tem muita discussão aí no mercado de arte, a gente participa muito de discussão, mas o princípio, primeiro a obra de arte ela tem uma função de tocar um pouquinho em você, então acho que o primeiro motivo dela é, pô, isso me puxou, essa obra me identifico com ela de alguma forma. Isso ela já causa emoção. Ela causa alguma coisa, ela te puxa para alguma, ela te atrai para alguma coisa, para um olhar, para alguma coisa diferente, ou mesmo para uma discussão, como você disse, isso é ou se não é, isso já é uma função de uma obra de arte, né? Fora isso, tem todo o sentido da valorização da obra, se essa obra é de um artista renomado, um artista que tem uma história, chancelado por galeria, se a própria foto do artista, um quadro de um artista já teve em algum museu, está na coleção de alguém bacana. Então tudo isso faz com que ela se torne, além de uma obra de arte, um investimento. Obra de arte também pode ser um grande investimento. Pode ser um ótimo investimento, né? Sabendo, como todo bom investimento, você tendo informação, fazer, né? Sabendo o que comprar e o que você comprou, não tem dúvida que ela é um ótimo investimento também. Né? Mas um dos pontos principais dela é você ter essa questão da emoção, dela te puxar, identificar alguma coisa. Né? E ela vai causar essa emoção, obviamente, mas qualquer desenho que eu fizer, por exemplo, pode ser considerado arte, mas não é considerado uma obra de arte. Então, para ele ser, vai existir um consenso, né? Das pessoas que vão dizer que aquilo é uma obra de arte, um caminho do artista, né? Onde ele foi para várias galerias. Existe um documento também, não existe isso? Existe certificado de autenticidade e também o seriado, a fotografia, ela é série 1 de 3, então isso também tem um valor. Agora, lógico que ela participou de exposição, tendo uma chancela de alguma coisa bacana, tudo isso vai agregando valor à obra. A peça, o quadro, ele vai se tornar um quadro mais caro, mais valioso, mais procurado. É isso. Em algumas discussões dizem que a obra de arte ela vale R$1 a mais do que ela foi vendida a última vez. Então, se eu vendi por R$1 milhão, ela vale R$1,1 milhão. Então, por isso que a história que ela vai buscando com o tempo é o que faz dela ter o seu valor
seu valor aumentando cada vez mais. Então, se ela foi para o museu, ela passa a valer mais. Se alguém comprou para uma coleção, pagou um valor, ela vai valendo mais. E a arte, ela durante a história, né, a gente vê grandes momentos onde a arte chega e ela muda aquela parte da história, né? A história ganha um outro rumo a partir da arte, né? A intenção da arte é sempre puxar para frente e ela tem várias funções. Ela teve de se comunicar, uma arte mais rupestre, primitiva, né? Depois ela teve a função de mostrar status. Você pega ali todo grande templo, a gente tinha que ter uma obra de arte, que aquilo era para marcar um status, marcar, olha, eu estou dentro. No mundo moderno ela também tem um pouco às vezes dessa função. Até no modernismo em si, né, ela surge para quebrar um estilo que era feito, repetido, de repente ela quebra e muda tudo, né? Ela geralmente serve para mudança de tempos, né? Então ela vai puxando para frente. A arte tem essa liberdade. E nem sempre o artista é reconhecido no seu tempo, né? A gente tem vários exemplos aí que o artista, no tempo, passou fome, quando ele pintava, é assim que ele morre, ou acontece alguma coisa na vida dele, dali a pouco é que a coisa estoura, né? Volpe é um exemplo disso. Ele teve uma valorização bem depois. Você tem os maiores colecionadores de Volpe, que inclusive é do Bar do Mineiro, que é o dono do Bar do Mineiro no Rio de Janeiro. Ele foi muito amigo do Volpe, então ele tem assim, uma infinidade de obras de arte do Volpe. Que era aquela coisa, vou deixar esses 4 para você, 5 para você. Não tinha aquele valor nenhum e guardou na casa dele um monte de coisa. E hoje ele é um dos maiores colecionadores de Volpe. O cara ficou rico, que era amigo dele. Um monte de coisa do Volpe. E é um ótimo colecionador e esse se valorizou e vem se valorizando cada vez mais. Então tem isso também. Interessante. Uma outra coisa que eu queria te perguntar, Beto, eu vou até falar isso baseado em mim também, né? Que às vezes eu vou fazer um ambiente, eu faço uma sala bem bacana e deixo um espaço para colocar um quadro, que vai ser, pode ser uma obra de arte ou não, né? Vai ser um quadro que vai ter esse destaque todo que você falou ou não. E como é que funciona isso? Quando você pega uma obra de arte, ela pode ser inserida nesse contexto ou é melhor eu preparar um espaço a partir da obra de arte? Eu tenho uma obra de arte e vou criar um espaço em volta dela. Você tem os dois caminhos, né? Muitas vezes você precisa de um espaço para armazenar obra de arte, então são apartamentos que são de colecionadores, são de colecionismo não só de arte como de design. Eu já vi apartamento que nasceu em volta de uma mesa de jantar e de um quadro. Na verdade, tudo foi construído a partir disso. A Vera Holtz, que é uma atriz, ela tinha uma mesa de jantar do Guilherme Torres, de 4,5 metros e uma obra do Samico. E uma das fotos do Ricardo Teixeira, do Armarinhos Teixeira, na verdade, que é o nome do artista que a gente tem aqui. E ela precisou criar a casa inteira, desde quebrar, juntar 2 apartamentos, tudo para... A partir daquela mesa e daquele quadro. 4,5 metros, não comportava, não é fácil de comportar. Então você começou, tudo nasceu a partir de um quadro e uma mesa. E hoje se tornou uma casa de colecionadora. A Vera é uma colecionadora de arte, uma excelente colecionadora de design. E tudo dela cresceu em volta da arte do design. Então agora tudo vem se desenvolvendo. E um dos primeiros pedidos dela foi, gente, podemos fazer uma galeria? Eu quero que meu apartamento seja uma galeria. E aí foi nascendo a história. E tem também a ao contrário, né? De um quadro para dar vida àquele espaço. Vida naquele espaço, ou mesmo para contar a sua história. Você vai comprando. Eu acho que a casa é um pouquinho da nossa história. Eu acho que o bacana é você... A casa também indo evoluindo aos poucos, você vai comprando, vai colocando cada vez mais coisas. É interessante, porque quando ela está completa, depois você não viaja, compra um quadro ou vê uma exposição, algo bacana, não tem como colocar, né? Tem gente que não conseguia entrar em casa, num apartamento, pelo menos ficou pronto, é lindo. Falei, gente, como é que não consegue morar nesse lugar? Porque era frio. No sentido, eu brinco muito que frio é quando você liga ou desliga o ar-condicionado, né? A gente brinca que a arquitetura é fria, mas tem um pouquinho da história, na verdade. Tem que ter um pouquinho do dono da casa, né? Um pouquinho não, tem que ter muito, né? A casa tem que ser a cara do dono da casa, né? Eu acho que a obra de arte é um pouquinho disso. Eu tenho visto atualmente que o design ele tem tendido para essa coisa do mais aconchegante. Hoje não tem mais aquela coisa do minimalismo, parede vazia, nada de quadro, nada de nada. Hoje é essa coisa mais aconchegante. E uma coisa que me chama a atenção, porque nem todo mundo tem condição de ter uma obra de arte em casa, mas você tem condição de ter peças bonitas, peças de bom gosto, mesmo não sendo obra de arte, não tendo custo de uma obra de arte. E eu vou falar até por essa parede que a gente está vendo aqui. É uma parede que você tem desde quadros que são valiosos,
fotografias valiosas a um quadro que não tem valor nenhum. Isso que você estava me explicando também, né? Não tem um valor de mercado, mas para mim conta um pouco da história. Então, não tem um valor de mercado, mas ele tem algum valor de alguma forma, uma foto que eu me identifico com ela, ou é um momento da moda, fotografia de moda que me passa alguma informação. E aí a gente tem o conceito do high logo, tem uma mistura também na arte. Eu acho que a arte tem que se permitir isso. Eu tive num museu em Milão um tempo atrás e eu tive com a curadora, a gente ia fazer um projeto e ela me mostrava exatamente isso. Beto, então eu misturava de tudo no espaço, então não tinha aquela coisa de você ter mais um museu travado, que tudo tem que ter a mesma linha. E eu fiquei tão encantado com o museu. Eu falei, nossa, mas isso é fantástico. Então, numa sala tinha arte africana misturada com arte primitiva, ela tinha um design extremamente contemporâneo, uma peça de design extremamente contemporâneo, tudo numa mesma sala. Ela falou que essa era a provocação dela. Então, eu acho que um pouquinho disso, de você poder ter... Isso fica bem interessante, porque caracteriza a casa da pessoa, né? Porque você não vai comprar tudo numa loja só, de um artista só, você vai comprar em vários lugares. Alguma coisa pode ter um grande valor financeiro, a outra pode não ter valor nenhum. Mas para a pessoa pode significar muita coisa, né? Pode mostrar o estilo dela, pode se sentir bem com aquela peça, enfim. Acho que a casa é um pouco disso. Então, assim, você pode desde criar um espaço para receber uma obra de arte, como criar comprar um quadro para montar o seu espaço em volta, pode comprar peças, sei lá, numa lojinha na esquina, colocar na tua parede e ser legal também, né? Isso, e acaba sendo sempre um novo acontecimento. É muito bacana quando você começa a ter essa relação com a casa, você começa a criar o colecionismo. Esse galpão aqui, na verdade, esse espaço nasceu muito das coisas que eu tinha guardado. Então eu tinha um espacinho no Rio, comecei a guardar coisa, eu comprava, falei, gente, preciso de um espaço maior. Você vai colocando, então muito nasce, às vezes a sua história fica ali eu costumo dizer, ela fica guardadinha no cubinho, ela explode numa coisa que você fala, caramba, que coisa legal. Isso é a minha cara, né? Porque cada peça que tá ali é o tal do storytelling, né? Cada peça que tá ali tem uma história para contar. Tem uma história e ela acaba sendo atemporal. Então, se é uma luminária que você adquiriu, ela vai com você para todas as casas que você muda. Um bom quadro, não tem dúvida que ele vai seguir você por muito tempo, porque você tem algum afeto com aquele objeto. Beto, qual que é o quadro que tem maior valor financeiro aqui dessa parede? Sim, esse quadro aqui é um quadro que ele é seriado, uma série 1 de 5. E é do Roberto Wagner, que é um fotógrafo que já estava no Prêmio Porto Seguro, já tem fotografia na coleção de bons colecionadores. Então ele é um quadro, ele mesmo já está na casa de alguns galeristas. Então esse é um quadro que ele tem um maior valor. Temos financeiro, sim. Né? E ele é um quadro que tem número de série, né? Seriado, certificado. O Roberto mesmo tem uma história bacana de trabalho. São vários nessa parede aqui, a gente tem uns 4, 5. Né? Vamos mostrar primeiro esses 4, 5 que tem o valor aí? Esse também é um bom quadro. O Jack Nixon é uma foto bacana, que é do Renato dos Anjos. É uma fotografia tirada no Estúdio 54, nos anos 80, uma exposição chamada que ele fez em São Paulo, Anjos 80. Ele foi fotógrafo de Delfim Neto. Então ele pegou esse estouro aí do Estúdio 54 em Nova York, que era um boom de liberdade. Então, por toda essa história que tem por trás dele, toda essa série do Renato dos Anjos é um trabalho bacana. E essa série como um todo, porque você fala, mas só fotografia, mas pô, eu acho em outro canto. Não só o Jack Nixon está no momento despojado, como também a série toda, ele pega gente famosa e pessoas anônimas. Então. Ele montou uma série, tem outro artista aqui que você tem também, né? Que é o... Tem o Mick Jagger ali, mas a série tem mais de 40 fotos e tem anônimos e famosos. Então é uma mistura do que vivia essa época. Tem mais um ali que chama super atenção, só de olhar para ele, né? Que é esse do Fusca pegando fogo. Esse é o fotojornalismo da Galeria DOC de São Paulo. Ele é um fotógrafo um fotógrafo de manifestação. Então naquele nosso momento de manifestação saiu muito trabalho jornalístico. Então uma foto que ela tem
um valor jornalístico muito forte, ela já foi premiada, né? Porque ali você tem toda a emoção, a família, a bomba, isso é uma bomba estourando perto do carro. E é interessante mesmo, porque passa uma emoção, né? Você olhando para o desespero dessa pessoa que está olhando para trás aqui dentro do Fusca. Um segundo, né? Você retratar isso é uma coisa de um segundo. Então ela não só tem um valor, ela acabou não só tendo um valor jornalístico, uma foto foi publicada em jornal, e ela acabou indo para a parede justamente para trazer um pouco disso. Então ela tem todo esse... Muito interessante. Tem o Cartola também no momento. Descontração, Você né? tem ali uma coisa bacana. E ao passo que você tem outras fotografias aqui, por exemplo, essa aqui. Essa da turma, das fotos que você falou que não tem valor nenhum, ou essa é com valor? Ela não tem. A foto em si ela é uma foto de moda, ela tem um valor em si, mas aqui ela não tem, na verdade é um livro que eu tinha que molhou inteiro. Gostou da foto? Não, eu adorava o livro e me sobrou 3 fotos. Então tem um valor imenso pra mim, porque eu consegui recuperar 3 fotos pra gente colocar isso aqui na moldura. E eu tenho um pouco de toque, eu não gosto de livro com orelhinha, eu não gosto daquela coisa. Então não ficou, o que eu vou fazer com essa foto? Eu vou enquadrar, então ela pra mim, ela tem um valor. E isso é muito interessante, que quando a gente olha, quem é leigo, eu, por exemplo, que não entendo tanto de obra de arte, a hora que eu bato o olho, eu sou capaz de apostar que aquilo também é uma obra de arte. Então, assim, a gente mistura várias coisas e dá esse valor que você mesmo dá, né? O dono do quadro vai colocar o valor nele, né? História e acho que a casa, a coleção é um pouco disso. E tem um aqui que eu acho que mais me chama a atenção e acho que choca todo mundo quando entra aqui, que é essa boca aberta, né? Essa moça de sardinha toda de boca aberta. Conta um pouquinho desse pra gente. Esse artista é o Armandinho Teixeira, um artista baiano que está morando em São Paulo. E ele tá radicado em São Paulo, então ele tem toda uma história dele, é um artista que tem todo um momento dele, tem todo o porquê ele tá fazendo isso. Né? E ele busca ali, essa é uma série de 8 quadros, a gente tem mais alguns ali atrás, mas eles são 8 quadros que ele fez em série, que retratam justamente o momento dessa pessoa. Então você vê que tá bem ao natural, não tem maquiagem, não tem nada, então ela tem todo... E a expressão dela pode ser várias coisas, cada um pode ver de um jeito. Mas ele tem uma coisa na minha boca pra comer, de ai que desespero. Ele tem o porquê dele ali, né? E você vê no olhar dela também, tem uma expressão forte, ela tem é uma coisa bem bacana. Uma obra também que tem um bom valor de... Interessante. Bom, eu acho que deu pra gente sentir um pouco o que é obra de arte, como é que se aprecia uma obra de arte, é sentir a obra de arte. Eu posso colocar obra de arte na minha casa, tem valor financeiro, não tem, tudo é possível. No design, na decoração, na arquitetura, a gente consegue mudar tudo e dar a cara da pessoa, não é isso, Beto? Dar a cara do lar, né? Mais importante. Quero te agradecer, Beto, muito obrigada por participar dessa coluna. E eu vou falar, tô adorando, gente, agora cada dia é um convidado, tô me sentindo. Mas é isso, muito obrigada pela companhia de vocês aí de casa, um beijo, Angélica, e até mais. Beijo, Hansine, minha querida! Bom, agora nós vamos para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta falando de educação de filhos.